Nós estamos conversando nesse mês de julho sobre o tema despedidas, deixando para trás o que nos impede de prosseguir. Quando eu pensei essa série e achei importante nós discutirmos, refletirmos sobre isso, é porque muitos de nós têm uma inabilidade e uma incapacidade para lidar com certas experiências do passado. A gente está muito disposto a viver experiências novas, mas quando nós olhamos para o passado, eu percebo que isso é uma coisa que afeta a todos nós. Nós temos dificuldades de lidar com o passado. Agora, é interessante que nessa inabilidade de lidar com o passado, não é apenas na dimensão das coisas ruins que aconteceram. Eu falei sobre isso semana passada. Você pode ouvir e ver na internet essa mensagem sobre a despedida do passado num aspecto ruim, experiências ruins que nós tivemos, sentimentos ruins, situações que vivemos e que de alguma forma nos prejudicaram e que nos deixam presas ao passado. Agora, nessa dificuldade em relação ao passado, não é somente coisas ruins que nos prendem, mas experiências boas. Experiências marcantes que nos proporcionaram boas situações de vida, mas que tiram de nós a possibilidade de vivermos também coisas novas. Vou explicar um pouco melhor. Tem pessoas que viveram experiências tão intensas que acham que já viveram o melhor da vida. E aí, elas têm duas reações em relação a isso. Ou ela fica presa ao passado, num saudosismo por aquilo que ela viveu, ou ela tenta viver a mesma experiência que ela teve. Você entende isso? Você faz uma grande viagem, tem uma grande experiência no momento da sua vida, aquilo foi demais para você, e não tem outra pauta da sua vida que não seja você lembrar aquilo que você teve com experiência. Agora, tem pessoas que, além desse saudosismo, acabam buscando repetir a mesma coisa que viveram. Interessante esse tipo de comportamento, porque quem é usuário assíduo da internet, principalmente do Instagram, né, tem lá o TBT. Toda quinta-feira você tem o dia das postagens de coisas que você já fez, de viagens que você já fez, experiências que você já teve. E na quinta-feira é um dia de você colocar para as pessoas, porque é tanta informação, é tanta foto, é tanta experiência sensorial, que a internet criou uma alternativa para a gente relembrar as coisas do passado, mas que não são tão do passado assim. Elas podem ser da semana passada, do mês passado, do ano passado, para trazermos de volta essas experiências e para mostrarmos para as pessoas o que nós já vivemos. Então eu diria, e essa é a ideia, melhor dizendo, dessa mensagem, que nós precisamos também nos despedir de coisas boas para prosseguir. A gente também precisa adequar e colocar as boas experiências no seu devido lugar. São boas experiências, marcantes, importantes, inesquecíveis para nós, mas que têm o seu devido lugar e que não podem nos impedir de prosseguir. Você entende isso? Que não pode nos impedir de vivermos novas experiências, e não experiências iguais àquelas, e nem muito menos ficarmos reféns a esse sentimento, mas prosseguirmos. E o texto que eu queria ler, para a gente responder a esse comportamento humano, muito influenciado pela cultura que nós vivemos, é o texto de Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao 16. Nós estamos usando a vida de Paulo como base das nossas reflexões nesse mês. Vimos como que ele lidou com o passado na mensagem anterior. E agora nós vamos ver como que Paulo lida com a sua experiência de fé. E no texto que nós vamos ler, Paulo faz uma analogia da vida cristã com uma corrida.
E na cultura de Paulo, a alusão aqui e a influência se dá por conta dos Jogos de Olímpia, conhecido nos tempos modernos como as Olimpíadas, ok? Então Paulo usa essa analogia da corrida, a vida cristã como uma corrida, e vai usar essa analogia para falar sobre a sua fé. E nós vamos então, partindo dessa experiência de Paulo, nessa corrida em direção à meta da sua vida. O que é a sua meta? Cristo, usando então dessa analogia da corrida, para nos conectarmos e considerarmos o texto a partir da nossa necessidade, ok? O texto diz assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tomar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. A primeira consideração nesse texto, e isso se dá de uma forma muito clara nessa analogia de Paulo da vida cristã com a corrida, é que nós devemos nos esquecer daquilo que fica para trás. Essa é a primeira lição. Esquecer daquilo que fica para trás. Quando Paulo diz isso, Paulo não está falando somente das coisas ruins do seu passado. Se você ler todo o capítulo 3, você vai perceber que Paulo fala das experiências que ele teve antes de Cristo. E que quando ele conhece a Cristo, ele tem como objetivo de vida olhar, pensar, viver como Cristo. Ele está dizendo aqui do passado também, mas ele está dizendo que a vida com Cristo é um ponto de partida para aquilo que vem à frente. Ele está dizendo que mesmo aquela experiência de fé marcante, de transformação da sua vida, tem o seu devido lugar. E que a partir da experiência com Cristo, ele esquece das coisas que ficaram para trás e ele segue. E ele começa dando ênfase a essa afirmativa de que nós precisamos deixar para trás aquilo que tem o seu devido lugar. Os estudiosos desse texto, eles salientam a expressão ficar. Ficar no passado denota que as experiências que nós tivemos têm o seu devido lugar, mas elas ficaram lá atrás. São importantes? São importantes. Formam aquilo que nós somos hoje? Formam aquilo que nós somos hoje. Nos proporcionaram coisas boas? Sim, nos proporcionaram experiências maravilhosas, mas elas ficam lá atrás. Elas têm o seu devido lugar. Sabe qual é a nossa dificuldade? A dificuldade de deixarmos coisas que devem ser deixadas lá atrás. Sabe qual é o grande desafio na caminhada da vida, na corrida da vida? É que nós temos que muitas vezes esquecer daquilo que ficou para trás para avançarmos. Rick Warren comenta esse texto com uma frase que traz muito bem o sentido daquilo que nós estamos conversando. Ele diz assim: não gasto o meu tempo olhando para trás, pois não estou virado nessa direção. Sigo para o alvo. Quando Paulo faz essa analogia interessante sobre a vida cristã com a corrida, você pode imaginar que uma pessoa que está correndo, se ela gastar tempo olhando para trás, ela vai perder o seu desempenho. Ela vai perder o foco da sua vida. Quando Paulo faz essa analogia, ele está dizendo que na corrida, você ganha a corrida olhando para frente. As conquistas que você teve, os metros que você avançou, o percurso que você já percorreu, teve o seu papel, a sua importância para te trazer ali, mas não são suficientes para aquilo que virá à frente. Por isso que você deve
deixar aquilo que ficou para trás no seu devido lugar. No seu devido lugar. Sabe qual é a aplicação disso para a nossa vida? Quero ser muito transparente com você e muito assertivo nesse sentido. Muitos de nós, viveram experiências maravilhosas e marcantes no passado, mas estão presas a elas. Você conversa com a pessoa, ela só conta aquilo que ela viveu no passado. A maneira que ela encontra sempre de ressignificar isso é sempre trazendo aquilo que foi feito no passado. E é interessante porque quem está em torno dessa pessoa já sabe as histórias. Puxa, ele vai contar de novo o que ele fez. Ele vai falar de novo o que... Por quê? Porque a pessoa está presa às experiências do passado. Ela fica refém àquilo que ela já viveu. E pior, ela acha que o melhor da vida está lá atrás. Eclesiastes, e quem diz isso é Salomão, capítulo 7, versículo 10, diz assim, olha só, está na Bíblia. Nunca pergunte, por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. Em outras traduções, essa pergunta não é sábia. Não que nós devemos desconsiderar o passado como sendo menos importante. Não é isso. Mas nós devemos deixar o passado no seu devido lugar. Para que isso não nos impeça de prosseguir. Que é a segunda consideração. A segunda consideração do texto, de uma forma muito clara, diz: avance para o que está à sua frente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu quero fazer nessa transição aqui uma observação. A nossa igreja, nós temos, nesses últimos anos, crescido. E parte desse crescimento tem sido porque algumas pessoas vêm de outras comunidades, machucadas, feridas, tiveram experiências na sua caminhada cristã, ok? Muito marcantes. Só que muitas dessas pessoas, elas estão presas a essas experiências. Elas já deram o melhor delas no período da conversão, já evangelizaram, já se envolveram na comunidade, já discipularam, já participaram de movimentos, já entregaram o melhor delas. E quando elas chegam para a nossa comunidade, elas chegam dizendo o seguinte: eu já vivi isso, então eu não quero viver de novo. A melhor parte da minha vida cristã, a parte que eu estava mais disponível, mais disposto, mais apaixonada, eu já ofereci lá atrás. E de alguma forma eu já me machuquei, me feri por isso. Deixa eu dizer algo para você. Deixa isso lá atrás. Deixa isso no seu devido lugar. Não deixe que isso estagne a sua vida. Não deixe que isso roube de você a possibilidade de você prosseguir. Paulo está dizendo isso: avance para o que está à sua frente. O apóstolo Paulo não fica estático, mas se propõe a continuar, a correr, a avançar para aquilo que está à sua frente. Por isso que no versículo 14 diz assim: corro direto. E no início do versículo 12 diz: continuo a correr. Ele não para. Tem um vídeo na internet, eu devia ter procurado para passar aqui, um vídeo que ficou muito famoso, de um cara que comemora. Está chegando perto da linha de chegada, ele começa ali a comemorar e o cara que está em segundo passa ele, né? Chega até, não sei se é fake, dá para saber hoje em dia na internet se aquilo é real ou não, mas mostra que muitas vezes a gente viveu experiências e a gente para de correr, a gente acha que aquilo é suficiente, e a gente não prossegue e não avança para aquilo que está à nossa frente. Qual que é a aplicação disso? Olhe para frente. Vou repetir, preste bem atenção aqui. Olhe para frente. Continue sua caminhada, sua vida cristã, porque isso não acabou. Não se permita se acomodar, acreditando que o que era bom está apenas no passado. Num ato de fé e de esperança, nós podemos acreditar que Deus pode nos proporcionar novas experiências. Porque esse é um sentimento que domina o coração de muita gente que teve coisas boas.
Ah, pastor, mas eu perdi, mas eu fiz. Nós vamos falar sobre isso semana que vem. A despedida das perdas, que se tornam justificativas para a gente também não prosseguir. Nós vamos falar sobre isso. Mas não permita compreender que o melhor da vida está no passado. Entenda que Deus pode, pela fé, nos proporcionar novas experiências na sua medida, no seu devido lugar. C.S. Lewis tem uma frase que eu falo que só pela fé a gente pode entender ela. Existem coisas melhores adiante do que qualquer outra que deixamos para trás. Um dos graves problemas da igreja presbiteriana, eu falo com um pastor presbiteriano, quando a gente se reúne, parece que o foco de muitos pastores é ir para trás. E as justificativas até para os fracassos do presente são coisas do passado. E as pessoas não creem que Deus pode nos proporcionar coisas novas e experiências novas à frente. Deixa eu contar uma experiência para vocês pessoal. Uma das experiências mais marcantes da minha vida foi viajar pela primeira vez de avião, né? Então eu lembro que estava a trabalho, eu tinha por volta de 17 anos, e a empresa que eu trabalhava me permitiu ir para uma outra cidade, ir de avião. Você imagina para um caipira igual eu, viajar. Na época era, só para você ter uma noção, era a VASP, né? É exatamente isso. Só os mais antigos que têm mais de 40 anos sabem o que é a VASP, né? Estava fechando a VASP, fui viajar. Aquilo foi muito marcante. Quando eu vi as nuvens, aquela vista que você tem na janela do avião, contemplando aquilo, eu falei, puxa, isso aqui é o ápice da minha vida. Eu senti assim, cheguei aonde não imaginava chegar. Foi uma experiência sensorial tão marcante para mim. Pode parecer simples hoje em dia, mas para mim, da onde eu vim, da minha história de vida, aquilo foi uma coisa muito marcante. Eu lembro que eu guardei até os palitos de dente que vinha no negócio, todos os souvenirs que tinha na época, que tinham mais do que hoje, né? Antigamente tinha mais souvenirs, tudo eu guardei. Eu fiquei no hotel, voltei com um sabonetinho, com um shampoozinho, tudo. Na minha bolsa era só souvenir, né? Foi muito marcante. Eu chegava em casa e contava para os meus irmãos e queria contar e partilhar aquela experiência, porque eu achava que aquilo era único, intenso, que eu nunca mais iria viver uma experiência como aquela. Eu fiquei dias, semanas repetindo aquelas histórias para todo mundo. Não via a hora de revelar a foto que eu tirei das 24 poses que eu bati. Algumas saíram queimadas. Fui lá, peguei, fiz um albinho de foto para mostrar para as pessoas, olha aqui o que eu fiz. Porque eu achava que aquilo seria único na minha vida. Isso foi significativo para mim, foi importante para mim, mas Deus me proporcionou muitas experiências de vida. Os filhos, nascimento, casamento, viagem com eles e tantas coisas lindas, maravilhosas que Deus vai nos proporcionando, cada um no seu devido lugar, com ou sem valor. Então hoje eu consigo viajar para um lugar que muitas vezes eu viajo sozinho, vejo um lugar bonito, mas quando eu chego na minha casa, pego os meus filhos, eu vou brincar de desafio do travessão no Parque das Águas, andar de bicicleta com eles, isso para mim é tão intenso, tão maravilhoso, como qualquer outra realização pessoal. Porque Deus, pela fé, pode nos proporcionar novas experiências a cada dia. E não acharmos que aquilo que era bom e marcante ficou lá atrás. E identificarmos a nossa vida nos filhos, nos netos, na família, na casa, boas experiências. Sabe que às vezes eu tenho a sensação que quando nós conversamos com algumas pessoas, elas estão tão presas ao passado que elas perderam a capacidade de identificar coisas boas. Então você convida ela para algo, ela fala, puxa, muito bom essa janta que você fez, mas eu lembro que uma vez eu fui viajar e eu fui num restaurante, puxa, aquilo que era comida boa, e você fala, puxa, mas eu estou te oferecendo isso, você está lembrando das coisas do passado. Então você imagine pessoas que cercam você, filhos, esposa, marido, ouvindo você falar que o melhor da vida está no passado e eles estão no seu presente, do seu lado, querendo ouvir de você que o melhor da sua vida está perto deles. É como você ir na casa do pai e da mãe e a sua mãe reclama do irmão que não veio. Já teve essa experiência? Você está ali
E a sua mãe está falando assim, porque o seu irmão nunca vem aqui, porque o seu irmão nem liga. Mas, puxa, mas eu estou aqui, e eu? É exatamente a perspectiva das pessoas que são presas ao passado e que não percebe que, ao terem um discurso que remete elas às coisas boas que ficaram lá atrás, que ela está se privando daquilo que Deus pode fazer com ela hoje, e está privando as pessoas que estão à volta dela, que querem proporcionar a elas o quê? Uma experiência marcante. Uma experiência de vida nova, para que a gente não fique repetitivo, para que o nosso discurso não se esvazie e não sejamos consumidos pelo passado. Agora, eu quero fazer a última consideração desse texto, que é uma consideração importante, que poucas pessoas, quando olham para esse texto, compreendem isso. As duas foram óbvias, porque o texto é muito claro, mas há uma terceira que diz que a vida cristã é uma jornada. Interessante que Paulo fala, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficam para trás e eu prossigo para o alvo. E quando ele estabelece o fato de prosseguir, no final do texto ele usa, portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. O que caracteriza a vida cristã não é um estado de posse, mas um estado de busca. Quando nós buscamos, essa busca não é uma narrativa isolada, mas é uma história onde nós temos outras histórias. Ao desfrutarmos da presença de Deus na nossa vida, temos ainda a possibilidade de termos pessoas ao nosso lado. Por isso que Paulo usa a expressão vamos e temos. Sabe qual é a aplicação disso? Preste bem atenção aqui. Eu creio que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, mas uma jornada para a vida. E nessa jornada nós não vamos sozinhos. Enquanto as experiências do passado são experiências individuais que dizem respeito a mim, a jornada do futuro envolve outras pessoas. A jornada do futuro nos possibilita desfrutar da companhia de outras pessoas novas e marcantes. Acontece isso muito quando a gente lembra das experiências de solteiro, numa mesa que os filhos estão sentados com a esposa, e a gente está tão preso às experiências lá atrás, e se esquece que o que Deus pode nos proporcionar agora é junto. Eu lembro disso quando eu era solteiro e viajava a trabalho, sozinho, era gostoso, ia nos lugares. Hoje é triste viajar sozinho. Puxa, eu vou num lugar e falo assim, puxa, o Theo ia gostar disso, o Luca ia gostar disso, o Sócio Enzo ia gostar desse brinquedo, a Aline ia gostar disso aqui. É assim. Eu fico fazendo cobertura online dos lugares que eu vou comer uma coisa, eu quero pegar aquilo para levar para eles experimentar. Por quê? Porque a partir de Cristo não é mais uma jornada individual, mas é uma jornada coletiva. Então, não fique preso ao passado, deixe para trás no seu devido lugar, prossiga. Agora, entenda que prosseguir para frente, ir para aquilo que Deus tem estabelecido, que é o alvo, nós vamos falar sobre isso na conclusão, é também compreender que a vida é uma jornada. E sendo uma jornada, você deve incluir outras pessoas. Eugene Peterson diz assim, a vida cristã nunca é somente a minha história, é uma comunidade de histórias. Somos companheiros de jornada. Deixa eu dizer uma coisa, não existe coisa melhor do que você sentar numa mesa de amigos, numa mesa de família, e ao invés de só você contar a história, todo mundo contar a mesma história. Você está contando, o filho se intromete no meio, conta a parte dele, a esposa entra, um amigo entra, diz, e você tem uma história, uma narrativa, junto, com pessoas. Como é triste você sentar numa mesa, e isso acontece muito nos dias de hoje, e só uma pessoa falar sobre ela, sobre os locais que ela foi, e não inserir outras pessoas. E a vida cristã não é uma corrida solitária, é uma corrida que vai inserir outras e outras pessoas. A vida cristã nunca é somente sobre a minha história, mas é uma comunidade de histórias. Somos companheiros de jornada. Eu vou dar um spoiler aqui da mensagem da semana que vem, eu quero terminar com isso.
Eu perdi meu pai faz um ano. E eu tinha muitas histórias e tenho muitas histórias com ele. E eu senti muito a perda do meu pai e ainda sinto bastante a perda dele. Ele era uma pessoa que estaria aqui me ouvindo, como ele sempre me ouvia aos domingos de manhã. E eu lembro que, depois que eu perdi meu pai, nas semanas posteriores, um grande amigo, pastor, que é psicólogo, foi tomar um café comigo, preocupado comigo. E ele me disse algo que foi muito importante no meu enfrentamento e na minha vivência com o luto. Ele disse assim: Caio, você tinha histórias com seu pai. A partir de agora, você deve construir as suas histórias com seus filhos. Para que você tenha com ele aquilo que você teve com seu pai. Eu não tinha pensado nisso. E eu estava tão fragilizado que eu perdi a possibilidade de imaginar que eu tinha que prosseguir. E prosseguindo, construir narrativas com os meus filhos. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Vamos, nós temos que continuar a olhar para as pessoas que estão ao nosso lado e dizer assim: vamos construir novas experiências para prosseguir. E aqui eu quero então terminar dizendo que essa corrida que Paulo está falando não termina aqui. O texto fala sobre linha de chegada. Em outras traduções, há o uso da palavra alvo. Nos originais é o termo scopus, alvo. É aquela fita que um corredor vem e ele avança na fita. Ok? É aquela fita que chama scopus. Paulo está usando a analogia daquelas Olimpíadas, dos Jogos daquela época. E quando Paulo rompe aquela fita, é o alvo dele. Agora, é interessante porque Paulo, ele fala sobre o prêmio. E ele não fala sobre o pódio, porque na época era um reconhecimento público. A pessoa que ganhava a corrida, ela era tida como um herói. E havia uma possibilidade da pessoa ganhar a corrida e não ir ao pódio, porque alguns comentaristas, alguns críticos tinham que avaliar se de fato a corrida foi justa. Então, entre passar a fita e subir ao pódio, havia uma avaliação. E Paulo está dizendo que ele não está preocupado com outra coisa que não seja o quê? O alvo que é Cristo. Como se ele dissesse o seguinte: olha, eu não estou preocupado em viver uma vida de reconhecimento público. Eu não estou preocupado em viver uma vida de pódio, de ser o melhor. O texto não fala sobre isso. Eu já vi muita gente usando esse texto aqui para falar sobre desempenho, sobre carreira. Paulo, pelo contrário, ele diz que o alvo da vida dele não é o pódio, um reconhecimento público, de ter uma vida bem sucedida, mas o alvo da vida dele, o scopus, é Cristo. E nesse sentido que está a nossa esperança. O que viveremos na eternidade não é comparado a nenhuma experiência que vivemos por aqui, porque Cristo é mais que tudo o que possamos experimentar. Sabe qual é a afirmação que eu chego? Porque o futuro para nós é melhor que o passado para a vida cristã. Vou repetir essa pergunta: por que o futuro para o cristão é melhor que o passado? Sabe por quê? Porque Cristo nos aguarda lá. Porque Cristo nos aguarda lá. E se Cristo nos aguarda lá, nós cremos que Deus pode nos proporcionar novas experiências. Ricardo Barbosa diz: não basta ter um alvo, é preciso saber alcançá-lo. Como não basta correr, é preciso saber para onde nós estamos correndo. Para onde? Para Cristo. Cristo é o nosso foco e o nosso alvo. Não é o passado. Não é o passado, mas é Cristo. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Nós vamos orar. Eu sei que talvez você tenha vivido grandes experiências no passado, muito boas, na juventude, coisas boas de nós lembrarmos, mas elas têm o seu devido lugar. Não fique refém do passado, de um saudosismo vazio. Contemple as pessoas que estão ao seu lado, contemple o que Deus tem feito na sua vida. Esqueça das coisas do passado, coloque elas no devido lugar de significado, de herança, de legado. Mas prossiga para o alvo, prossiga para frente,
para aquilo que Deus tem nos proporcionado. Olhe para frente. Não caminhe sozinho, a jornada é de muitos. Crie histórias, narrativas com outras pessoas. A sua corrida ainda não acabou. A sua jornada ainda não acabou. Cristo nos aguarda na linha de chegada. Senhor, muitas pessoas como eu ficam presas ao passado, não só pelas coisas ruins, mas também pelas coisas boas que viveram. Isso tem nos impedido de prosseguir. Isso tem nos impedido de contemplar pessoas ao nosso lado. Tem nos impedido de ter fé e esperança de que podemos viver coisas novas, experiências marcantes. Por isso, ó Pai, que essa palavra venha ao encontro do nosso coração, tirando de nós todo embaraço, toda dúvida, todo desânimo, para termos a esperança em Cristo, que o nosso futuro é Cristo, que o nosso alvo é Cristo, e que pela fé e a esperança em Cristo, podemos sim viver dias melhores, experiências marcantes em Cristo. Ó Deus, aqui estão homens e mulheres que precisam dessa palavra, se libertar do passado, se despedir do passado, para prosseguir, para viver novas experiências, para ter, ó Deus, uma jornada com muitas e muitas pessoas ao seu lado. Fala ao nosso coração, que essa palavra fique gravada na nossa mente e no nosso coração. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém.